Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia feliz e abençoado hoje. E no nosso programa nós vamos comentar hoje dos prejuízos que produtores da Argentina estão tendo com a seca que assola o país. Vamos falar do mercado de sêmen que apresentou queda agora no ano de 2022. Vou comentar sobre hidrovia, sobre um comboio com 35 barcaças carregados de grãos na região norte do Brasil. Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Vou comentar sobre o mercado do milho brasileiro e vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do corredor ferroviário bioceânico, que vai ligar os oceanos Atlântico e o Pacífico. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os prejuízos que produtores da Argentina estão tendo com a seca que assola aquele país. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires estima que 55% das áreas encontram-se em condições regulares ou ruins, reflexo das altas temperaturas e da falta de umidade no solo. Para ter uma ideia, no cenário do país, os produtores já reportam abandono de áreas e encurtamento do ciclo das plantas, o que influencia diretamente na produtividade. Segundo informações do boletim do IMEA, a Bolsa de Cereais prevê que a produção fica em 38 milhões de toneladas, o que representa 10 milhões de toneladas a menos que a projeção inicial da safra 22-23. O reflexo dessa redução pode impactar na oferta do subproduto, onde a Argentina é o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja, o que pode abrir espaço para uma maior participação de outros fornecedores, como o Brasil. Por fim, para esta semana, o NOAA projeta chuvas de 15 a 25 milímetros na maior parte do país, lá na Argentina. Volume aquém do necessário para reverter o estresse hídrico em algumas regiões. E agora vamos falar do mercado de sêmen, que apresentou queda no mercado agora de 2022. Ao longo do ano passado, a venda de sêmen bovino apresentou queda de 9,3%, pelo menos é o que mostram os dados elaborados pelo CPEA, e também em parceria com a Associação de Inseminação Artificial, a ASBIA. Segundo o levantamento, com foco em bovinos de corte e comparativo com os números de 2021, também houve queda de 2% nas matrizes de corte inseminadas. Pode indicar aí um certo freio no ritmo de investimentos de alguns pecuaristas, especialmente os aventureiros que se depararam com elevados custos de produção e com movimento de queda nos preços de negociação da arroba, que por sua vez vem sendo verificado desde o segundo semestre do ano passado, pelo menos explicam os pesquisadores do CPEA. E agora vamos falar sobre hidrovia, sobre um comboio com 35 barcaças carregados de grãos. A empresa Hidrovias do Brasil realizou a primeira viagem no maior comboio hidroviário do Brasil, de acordo com informações da própria empresa. Essa viagem, ela ocorreu após treinamentos para capacitar a tripulação para a segurança e eficiência da navegação. A primeira viagem foi iniciada na última semana com a embarcação saindo do terminal de uso privado de Barcarena, no Pará, com destino à estação de transbordo de carga em Itaituba, também no Pará. Ambos os terminais da companhia, onde será carregado com grãos. O comboio é composto por 35 barcaças com capacidade de transportar 70 mil toneladas e possui
346 metros de comprimento e 75 metros de largura. Essa nova composição, ela aumenta em 40% a capacidade de transporte, quando comparado aos comboios de 25 barcaças da companhia. Só para você ter uma ideia, na comparação com o modal rodoviário, este comboio substitui aproximadamente 1.660 caminhões por viagem. E com isso, será possível levar mais carga em uma única viagem, garantindo ganhos na eficiência e consequente redução na emissão de carbono por tonelada transportada. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito pontual, que é hortifrutis, e que com essa chuvarada toda que nós estamos tendo aí, parece que os preços começam a disparar, né? Sim, sempre. As instabilidades já iniciaram aí e estão diante dessa situação aí. Josué, está caindo muita água lá em São Paulo. São Paulo tem uma alta produção de hortifrutis, de fruticultura também. E a situação lá parece que não é das melhores, não. Isso pode influenciar aqui? Sim, dependendo aí, é provável que isso possa refletir também em nosso mercado, porque atingindo toda aquela região vai ter uma demanda maior, porque a produção daquela região certamente vai estar comprometida e certamente pode sim refletir em nosso mercado com a demanda maior e de produtos nossos, daqui do estado, né? E isso vai contribuir com a alta dos preços, provavelmente, né? Porque... Agora, vale ressaltar que, apesar da alta registrada nesses dias, mas comparado ao mesmo período do ano passado, nós vimos aqui que esse ano está mais favorável que o ano passado, né? Apesar de toda a questão da inflação, de custo, aumento de custo de produção e tudo mais, vemos aqui que produtos, às vezes, com 50% mais barato esse ano do que o ano passado. Inclusive o Josué, ele prepara aqui para a gente uma tabela aqui que ele faz comparativos entre ano passado e esse ano, entre janeiro do ano passado, janeiro desse ano. E o que a gente observa aqui, que este ano, para esse mês agora, de fevereiro, por exemplo, o que a gente observa é que tem uma série de produtos aqui que estão mais baratos do que o ano passado. Então, é totalmente atípico o comportamento do mercado de hortifrutis. Atípico e complexo, né? E complexo. Ninguém sabe o que vai fazer. Se ficar 10 dias de sol, pronto, é o suficiente para a coisa desgringolar, ou 10 dias de chuva, como nós estamos acontecendo. Ou de frio também. Ou de frio também. Então, é um mercado ultra instável que ninguém sabe o que vai acontecer com o preço. Aqui são um exemplo que eu tenho aqui de um produto. O Giló aqui, em 22, na mesma data de hoje... Só que no ano passado. Só que no ano passado foi R$70, hoje está R$40. É uns negócios assim meio... Como é que faz essa conta, né? Em contrapartida, a gente tem também aqui o pepino, né? Que ano passado, ano passado ele custava 170 e hoje está 150. Isso, aí até que houve um equilíbrio aí. Algumas oscilações em torno de 15, 20 para mais e para menos é normal. Mas a cenoura teve aqui uma chacoalhada significativa. Agora a cenoura levou um choque grande, né? Mas ela já está reagindo, né? Ela já estava semana passada em torno de 70, hoje já está em 100, mais comparado ao período do ano passado estava 150. Né? Mas ressaltamos ainda que ela foi a 180 o ano passado. Esse ano não sabemos ainda. Daqui para frente ela já chegou na casa dos 100. Né? E a tendência agora é de alta. Vamos ver até onde é que ela vai. Então agora você imagine uma pessoa que tem um restaurante. Às vezes um restaurante popular. E o produto que ele vai comprar na semana que vem, por exemplo, agora, nós já estamos aí no começo da semana, por exemplo, mas... Lá para sexta-feira, ele não sabe quanto que vai estar o preço do tomate, do pepino, da cenoura, não tem ideia. Então, por isso que pessoal de restaurante pena muito com questão de preço.
Agora, imagine o produtor, ele planta e ele não sabe nem se vai colher e se colher por quanto vai vender, né, Josué? Exatamente. E esse período chuvoso, de repente, vem uma chuva de granizo. Aí, perca total, né? Aí não tem salvação nesse caso, né? E está incorrendo numa situação dessa, né? Pode ocorrer sim, e como tem ocorrido. Agora, Josué, tem um outro detalhe também muito importante nessa época agora, que nós temos a qualidade do produto, né, Josué? Que cai muito, né? Qualidade cai e o preço aumenta. Interessante, né? É interessante. É. Agora, como é que está o comportamento de produtores nesse começo de ano lá na Ceasa? Você que trabalha lá com 5, 10, 20 mil produtores lá. Olha, eles são bastante resilientes nesse aspecto, né? Acostumados com toda essa situação, com essa lida de altas e baixas, de dificuldade, todo dia, né? Pancada todo dia, é uma vida muito, vamos dizer assim, estressante, né? Eles se levantam muito cedo, da madrugada e ficam o dia todo no corre-corre, e realmente é uma vida, a vida do produtor realmente é difícil, né? Muito familiar, em todos os aspectos é difícil. E ainda, às vezes, depara com um produto abaixo com baixo custo de mercado e não dá preço, ainda tem que encarar essas situações de prejuízo e tudo mais, né? Josué, diante disso tudo que nós estamos vivendo aqui, dessa chuvarada que está prejudicando e muito, não só o urbano, como também o pessoal rural. Qual que é a sua previsão aí de preço para esses próximos 10, 15 dias? Instabilidade. Não sabe o que vai acontecer. Não, mas a tendência realmente ainda é de alta. Temos visto aí essas chuvas intensas aí, da forma que estamos presenciando, e isso pode refletir realmente mais ainda no comprometimento da produção. Embora, no momento, alguns produtos estejam baratos. Chuchu teve uma queda bastante significativa. Esse dia ele foi a R$100, hoje já está de R$30, R$40. Meu Deus, que né? loucura. Então é uma coisa assim, bastante imprevisível. Né? Tá certo. Bom, então vamos torcer para que tanto o produtor seja beneficiado, quanto o consumidor também. Quando há disparate para um lado ou para o outro, aí a coisa fica feia. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Se Deus quiser. E depois do intervalo eu vou comentar sobre o mercado do milho brasileiro. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Nós vamos falar sobre o corredor ferroviário bioceânico que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O Jornal do Meio-Dia vai voltar na casa do Júnior, o bombeiro civil, que levou um tiro acidental na cabeça. Ele ficou na cama. A família fez um apelo aqui e pediu ajuda. Vocês vão ver que a vida dessa família está mudando. Tudo com a sua colaboração, telespectador, no 985-19-7000. Essa história a gente te conta 11h45 no seu JMD. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Pronto. Precisou? É Safra! De segunda a sábado, eu, Arthur Magalhães, apresento as principais notícias do mundo esportivo na sua TV. E no rádio não é diferente. Fique ligado nos boletins do Serra Dourada Esportes, na 99,5 FM e também na rede Serra Dourada. Oferecimento. Leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus. Tecnologia em cores. Como será que Jackie Chan vai se sair sendo babá? Missão quase impossível. Hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões.
Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Quem não gosta de uma brincadeirinha? Ah, com certeza! Mas quando junta essa galera, eu garanto que a bagunça é ainda melhor. Hoje, 10h15 da noite, programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços, ela é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviço com qualidade e rapidez, perfurações em até 24 horas, equipamentos de última geração e tecnologia. Perfurações de poços de até 800 metros de profundidade. Atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora vamos falar sobre o comportamento do mercado do milho brasileiro. Os embarques de milho no mês de janeiro pelo porto de Paranaguá e Antonina, lá no Paraná, totalizaram quase 630 mil toneladas, um aumento de 388% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo informações da Portos do Paraná, já as exportações de soja diminuíram 47%, totalizando 346.800 toneladas. Ainda assim, o porto foi a principal rota de escoamento da oleaginosa. No Brasil, agora em janeiro, à frente dos volumes movimentados nos portos de Rio Grande, por exemplo, que movimentou 263 mil toneladas, Salvador 71 mil e Vitória 56 mil toneladas. E com esse cenário, as exportações de granéis sólidos via Porto de Paranaguá cresceram quase 13%, chegando a 1.200.000 toneladas. A demanda do segmento de granéis vegetais de exportação vem intensa desde o final de 2022. Agora, em janeiro, no mês passado, a movimentação de caminhões no pátio de triagem do Porto de Paranaguá chegou ao maior patamar desde 2016. Foram 29.600 caminhões no local para descarregar soja, milho e farelo de soja. Nos terminais paranaenses, mais recordes. E agora os recordes para o mês na ocupação de vagas do local. Registrado há 7 anos, foi de 30 mil caminhões. O número de 2023 é quase 15% maior que o registrado no ano passado, quando foram 25.800 transportadores recebidos. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Guido é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de um tema altamente interessante que muito pouca gente conhece. Nós vamos falar sobre o corredor ferroviário bioceânico. É um corredor, é uma ferrovia que vai ligar os oceanos Atlântico, aqui no Brasil, e o Pacífico. Guido Juliano, tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom tudo dia. Bem. Então tá bom. Pois é, Guido, uma obra não é faraônica, mas é uma obra altamente importante, principalmente para o Brasil, né?
Exatamente, principalmente para o Brasil. E esses projetos, na realidade, são 3 traçados estudados, mas eles foram paralisados há 4 anos e meio, 5, por conta de problemas ideológicos nesses países, aí onde a ferrovia atravessa. Mas, Antônio, isso será de uma economia muito grande, porque se nós embarcarmos os nossos produtos, principalmente os produtos oriundos do agronegócio, se nós embarcarmos de navio por esse traçado ferroviário que atravessará a América do Sul e nós colocarmos no Oceano Pacífico os nossos grãos, os nossos produtos elaborados, haverá uma economia muito grande, porque vai diminuir, vamos supor, para a China, de 6 a 7 dias de viagem. Agora, é muita coisa, hein? Imaginando um navio mercante que tem mais de 100 mil cavalos de potência, que consome 6 mil litros de combustível por hora. Você imagina, você vai economizar em torno de R$40 mil por hora de navio. E agora imagina 6, 7 dias esse navio trabalhando 24 horas por dia. Então, nós temos esses traçados todos e tem um traçado, Antônio, que beneficia o estado de Goiás imensamente, porque começa ali na rodovia, na ferrovia Norte-Sul e vai embora para um porto no Peru. Mas o porto também ali no Chile, o porto de Arica, no Chile, e também de Antofagasta, no Chile também. Todos eles vão levar uma economia enorme para o país e nós teremos a oportunidade logística. Agora, vamos imaginar esses modais todos, inclusive o modal hidroviário que se interliga às ferrovias para nós exportarmos, e estas ferrovias que estão em fase de construção, esta Oeste-Leste, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que trará grãos do oeste da Bahia, o Matopiba, e nós teremos aí um corredor de exportação e teremos nossos produtos mais competitivos por conta exatamente desse modal ferroviário que levará mais rapidamente os nossos produtos para a Ásia, não só para a China, mas para a Ásia como um todo. Ô Guido, e essa ferrovia bioceânica, ela vai sair de onde? Ela vai sair daqui do Brasil, do Porto de Santos, né, lá de São Paulo, e ela vai pegar São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não é isso? Exatamente. E vai sair lá no Chile. Exatamente. Nós temos um traçado que vai interligar a ferrovia que vai de São Francisco do Sul, do Porto de Paranaguá, do Porto de Santos em São Paulo e até Porto do Rio de Janeiro. Essas ferrovias se interligam e vão embora para o Oceano Pacífico, seja na costa chilena, seja na costa peruana. Pois é, e eu até no programa de hoje eu falei sobre a hidrovia lá do Porto de Barcarena, lá no Pará, que fizeram um teste agora, são 36 barcaças. Só para você ter uma ideia, tanto ferrovia quanto a hidrovia, o que elas economizam de combustível, de poluição, você não tem ideia. Só essa de Barcarena, esse comboio com 36 barcaças, ela substitui 1.600 caminhões, 1.600 carretas. Imagine você tirar de circulação 1.600 carretas. Vamos deixar bem claro aqui. Caminhão foi feito para rodar 300, 400 quilômetros no máximo. Não sair, por exemplo, lá do Mato Grosso e vai desembarcar lá em Paranaguá, rodar 2.000 quilômetros. Olha a despesa que nós estamos tendo, o custo desse transporte, Guido. Quer dizer, se nós fizermos essas ferrovias, a economia vai ser absurdamente grande e nós corremos o risco de baixar o custo de produção, o custo dos alimentos.
Exatamente, Antônio. E você está dizendo do custo financeiro e o custo de vidas, porque as nossas rodovias não foram projetadas para esses caminhões monstros aí, e isso, a quantidade de acidentes com vítimas fatais é muito grande, principalmente nesse momento de colheita, em que o motorista viaja e descarrega e volta muitas vezes fazendo... 3, 4, 5 dias sem dormir. Exatamente, e muitas vezes tomando substâncias para não dormir, a quantidade de pessoas que morrem. Então, nós teremos as nossas rodovias, volto a dizer, elas não têm este pavimento programado para carregar tanto peso. É simples. Quem for para o Mato Grosso, aí, o maior produtor basicamente do mundo, é o Mato Grosso, você vai lá viajar, é pista simples. Você passa assim, é retrovisor, triscando com o retrovisor, né, Guido? Sim. E uma velocidade violenta, porque o motorista de caminhão, ele ganha por viagem. Então, quanto mais viagem fizer, e agora, nessa época de colheita, é loucura total, é adrenalina a 1000. Então, não tem essa estrutura. Agora, se você tem, por exemplo, uma estrutura portuária, uma estrutura hidroviária ou de própria ferrovia, você roda aí 200, 300 quilômetros, descarrega, volta numa boa, tranquilo. Você vai fazer até mais viagens do que se fizer uma viagem só, rodando aí 2.000 quilômetros. Nós estamos atrasados, Antônio. Eu vejo que o Brasil hoje exige uma circulação de mercadorias, não é só o grão que sai. Não. E a quantidade de fertilizantes, de sementes que terão que ser levados e são levados às propriedades. De combustível, transporte de combustível para tudo isso. Exatamente. Ainda tem a questão do combustível, né? Porque tem que levar combustível para os caras poderem andar. Exatamente. E os tratores, as colheitadeiras, os caminhões. Então, tudo isso melhora absurdamente essa questão da logística e o Brasil terá que centrar nessa logística ferroviária, porque países avançados como Estados Unidos, China, eles já têm uma malha ferroviária maravilhosa. Agora, por que nós não temos isso? Aí já é um outro departamento, né, Guido? É aquilo que a gente vem falando aqui no programa. Esses políticos têm que, com todo respeito, gente, vamos criar um pouco de bom senso aí e olhar para o país. Vamos esquecer dos grupinhos e vamos olhar para o país. O país é rico, o mundo está precisando do Brasil. Nunca o Brasil teve uma oportunidade para vender produtos como nós estamos tendo agora. Uma guerrinha, com todo respeito, uma guerrinha que teve lá na Ucrânia, que está tendo lá na Ucrânia, um país só um país. Olha a confusão que está causando com trigo, com milho e com soja. Um país. Agora imagine se o Brasil para. O que acontece no mundo? Para o mundo. Com certeza. Então, vamos lá, gente, vamos pensar mais no país politicamente falando. Guido Juliano, vamos torcer para as coisas darem certo e essas ONGs aí, botar a mão na cabeça, porque o país só vai crescer através disso aqui, viu? Escoamento de produção e logística. Guido, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre com temas excelentes e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Algumas pessoas querem que aconteça. Algumas esperam que aconteça. E outras fazem acontecer. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Liverpool e Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.